Olá, boa noite. Estamos iniciando a primeira live do ano aqui pelo Espaço Ser. Daqui a pouquinho tá chegando Paulo Thiago. Vamos lá. Opa! Aê! Estão chegando. Paulo Thiago já tá aqui na sala. Deixa eu só ele acionar aqui. Pode acionar aí, Ti. Aê, legal. Ok. Thiago, nessa noite. Vamos lá. Tem mais gente aí também chegando. E aí, Ti? Oi, Olá! Boa noite! boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Opa, as canequinhas. Vamos brindar aí, ó. Boa noite. Ah, que fofo! É ele, o filhote. Que lindo! Que lindo! Brindemos. Altas vibes hoje, hein? Tá Joia, com Ti. a, Boa noite. tá com a listinha aí? Opa, tô aqui, tudo certinho. Vamos que Hum, vamos, Ti. Então, boa noite Esperar aí o a todos. O pessoal tá Fernando. chegando, né? Vamos só falar qual que é o tema de hoje, né? Hoje a nossa live se chama Papo de Alta Vibração e a gente vai falar um pouquinho, né, do que é essa tal alta vibração, né? Que hoje em dia tá todo mundo falando disso. A gente vai falar um pouquinho de alguns mitos, né, Ti, sobre a alta Sim, vibração, vamos dar uns exemplos e como estar e se manter, né, em alta vibração também, e algumas técnicas aí, a gente vai falar um pouquinho das histórias, das nossas experiências, né, Ti? sim. Legal. Ah, Ti, então começa se apresentando, falando um pouquinho de você, do seu trabalho, vamos lá. Bom, sou Paulo Thiago, trabalho como terapeuta. Deixa eu abaixar aqui, tá dando um eco. Terapeuta integrativo, né? Eu gosto dessa palavra integrativo, melhor que alternativo, porque integrativo ele quer dizer algo que anda junto, né? Algo que não vai renegar a medicina moderna, né, não vai renegar nenhum tratamento, mas vai estar andando junto, né? Então integra, é integrativo nesse sentido. Então eu sou terapeuta integrativo, trabalho com Ayurveda, trabalho com algumas terapias de equilíbrio emocional, energético e estou aqui trabalhando no espaço tem 3 anos, 2 anos, 3 anos, por aí, né? É Dois, uns, três uns anos, 4 anos já, tia, que passa 4 anos já, rápido né? mesmo. Tava testando você, brincadeira. Ah, E, e é isso. E você, Carol? Se certo. apresenta também pro pessoal aí. Sim, sim. Então, eu sou a Carol Sasso, né? Sou psicóloga de formação, sou arte terapeuta também, tenho pós em docência também, em sexualidade, sou também terapeuta sistêmica, consteladora familiar, e, né, como o Ti falou, a gente tem aqui o Espaço Ser, que já está há uns bons aninhos aí aqui em Botucatu, e a gente continua, né, apesar dessa pandemia aí, firmes e fortes. E, aliás, foi por isso, né, Ti, que surgiu a ideia da live também, né, por Sim, conta aí do momento em que a gente está, né, enfim. Mas, assim, falando também de como a gente se conheceu, né, Ti? Na verdade, ele não lembrava, mas não eu lembrava. conheci ele, não lembrava, mas eu conheci ele quando estava iniciando minha carreira de psicóloga clínica, num outro consultório de uma querida amiga nossa. E ele foi até lá se apresentar também, né? Falar das terapias dele, acho que era do Renascimento, né, Ti?
sim. E aí eu o conheci. Boa noite a todo mundo aí. Vamos chamando as pessoas da live. Já estamos aqui, já estamos aqui. Manda o aviãozinho aí para as pessoas. E aí a gente, né, eu conheci assim ele brevemente, mas depois que eu fui também num evento de kirtans, de mantras, né, Ti, que Foi. teve, também num outro espaço, e eu o conheci melhor ali, né, e me identifiquei também com o rumo dele, né, da Ayurveda, das questões Sim. védicas também, né, Ti? Quer falar um pouquinho Aham. também dos nossos encontros aí? Nossos encontros foram bem, assim, casuais, né? Eu lembro de cruzar com você. Desse dia, realmente, lá na clínica, eu não lembrava de você, mas depois que você falou, eu lembrei que tinha alguém, assim, né? Alguém assim, eu não lembrava que era você. E aí depois a gente se cruzou algumas vezes, né? Por aí, depois dessa palestra sobre meditação, né? Sobre os Vedas e tudo mais. Caminhando no E lajeado. caminhando no Lajeado, que é um parque que tem aqui que está fechado. E, e aí depois, quando abriu o espaço, né? Eu fui procurar um local para dar curso de Reiki, não foi? Isso, Inicialmente. E aí depois a gente comecei a trabalhar lá. exato. Ele não falou, mas ele também é mestre em Reiki, também dá cursos em Reiki, teve que ficar em online, né? Cursos online de Reiki também, mas com a mesma qualidade. E foi isso, foi assim. E depois, né, enquanto a gente estava aqui juntos, né, no espaço, também surgiu a ideia, né, dos kirtans, então a gente Sim, montou uma verdade. banda, né, uma Uma bandinha bandinha. de mantras, Isso, também cantamos e que é uma tocamos aí. coisa, já entrando no tema, o mantra é uma coisa muito importante para manter a nossa vibração, né? Porque falando em vibração, segundo a ciência védica, né? O som é vibração, né? A ciência convencional também, convencional, ciência moderna também fala isso, né? Mas já há mais de 6 mil anos, 5 mil anos atrás, a, a ciência védica já catalogou tipos diferentes de sons, né? O som que a gente ouve, os sons mais sutis, vamos chamar assim, né? Então, o mantra, assim como uma oração, né? Se você repetir com, com a intenção correta, aquilo ali já muda a sua vibração, né? Então, já é algo aí que a gente já pode entrar, né? Nesse assunto dos mantras, né, Carol? Sim, sim, que foi por isso, né, que a gente também imaginou aí essa live, exatamente pelo momento, né, que a gente estava e também por a gente ter saudade aí das coisas que a gente fazia antes quando se Uhum. reunia, e de como a gente estava fazendo, né, a gente trocou muita figurinha aí durante todo esse tempo também, de como a gente estava fazendo para manter a vibe, né, para manter a energia lá no alto Sim, com todo esse momento, né, de instabilidade, de inseguranças, né, de sim, falta de contato, né, com as pessoas, assim, um contato tete a tete ali do toque, né, dos abraços, dos encontros. Então a sim, gente foi se ajudando também, né, com as nossas com terapias, certeza. com a nossa amizade, né, e a gente foi fazendo isso, né, Fê? Uma das coisas que a gente começou a conversar, na verdade, foi assim, que existem alguns mitos, né, em relação a essa questão de good vibes, né, uma coisa assim que meio que se popularizou muito, né, é como se fosse assim algo que, por exemplo, a pessoa não pode ter momentos de tristeza, de raiva, ela não pode passar por insegurança, ela tem que estar sempre ali numa... E não é isso, né, Carol? A gente sabe bem que todo mundo passa por problemas, todo mundo passa. O que vai mudar, na verdade, é quando você tem alguma ferramenta, uma ferramenta apropriada para utilizar na hora.
né? Seja uma ferramenta, como o Dalai Lama fala, né? O Dalai Lama fala o seguinte, tem um livro dele chamado A Arte de Lidar com a Raiva. Nesse livro, ele diz que não adianta você querer lidar com a raiva na hora. Tipo, na hora H, acontecer uma coisa que te dá raiva, você querer segurar, você querer, enfim, botar para debaixo do tapete, não demonstrar, né? Ele diz que você tem que fazer um processo anterior. Então, esse processo anterior, ele consiste em você avaliar a situação, né? Avaliar o seu próprio emocional, ter métodos como, por exemplo, meditação. Ele coloca muita meditação como um método muito eficaz, né, de autoconhecimento. Aí sim, na hora, respiração, enfim, na hora que acontece algo, você está com aquele aporte todo ali, te resguardando, e aí você pode utilizar, né? Mas assim, se você não faz nada antes, né? Nenhuma desidentificação, nenhum processo de meditação, por exemplo, e na hora você vai segurar, fica parecendo aquela personagem da Zorra Total, a Zana Zen, lembra? Tipo assim, Sim. acontece uma coisa, ela, se fosse antigamente, né, mas agora não, agora eu sou Zen, né? Então, Sim. e aí entra nessa coisa, né, dos mitos, né, atuais, né, que é aquela coisa assim de que você tem que ser, você pega uma coisa externa e quer introduzir na sua personalidade, né? Então aqueles jeitos meio, oi, tudo bem, né? Tá Caricatura, né? querendo Caricaturado. caricatura, tá querendo esganar a pessoa, oi, tudo bem, seu cretino, né? Aquela gratiluz, seu cretino, né? Então assim, então esse tipo de condicionamento, de conduta, ele é algo externo, né? É algo externo que a pessoa tenta introduzir. Como naquele lugar que eu estava contando para você, Conta, né? conta a história. É ótima. Teve uma vez que eu ia passar um final de ano com uma namorada e tal. Tava lá em Friburgo, Nova Friburgo, no Rio, minha terra. E aí um amigo falou, vai ter um Réveillon nesse lugar aqui. Aí mandou o link. Aí eu entrei, lugar bonito, sabe? No meio da natureza, as fotos bonitas todas. Aí tinha lá a opção ovo lacto vegetariana e alimentação viva para quem quisesse. A gente, beleza, né? A gente, vegetariano, tudo bem? Chegamos lá, chegando lá, a, a gente demorou, sabe? Porque é um lugar muito alto, longe pra caramba. E aí chegando lá, a gente tava com fome. Ele, o cara dono, né, do espaço, o almoço acabou, rapaz. Aí ele pensou assim, olhou para baixo, pegou uma florzinha, falou, olha, isso aqui é jambu. Você come que dá amortece um pouco a boca. A gente já olhou Coisa, assim, meu Deus. Aí, amortece a boca. aí você já vai vendo o negócio, como é que é, né? Onde você tá pisando. Aí, à noite, aí eles começaram a fazer a ceia lá já. Aí a mulher lá, querido, passe por favor para mim o liquidifica amor. Como é que é, Ti? Como é que é, Ti? Liquidifica amor. Quer dizer, não poderia, a pessoa Liquidificador. não pode falar liquidificador, porque é dor. Ai, meu Deus. E Não aquele pode jeito falar assim, é, liquidificador. Tá. aí, aí assim, para nossa surpresa, eles vieram assim com aquele jeito bem. Eu e meu marido chegamos à conclusão que nós faremos apenas comida viva, isso aqui. Aí todo mundo assim, né? Tipo, é a escolha deles, né? A escolha deles não estava no site, o site é algo profissional, né? Então, assim, eles não poderiam fazer isso, mas assim, eles fizeram uma violência, uma imposição, mas de uma maneira zen, né? Então, isso é uma coisa interessante para a gente ficar ligado, que tem muita gente que quer, literalmente, né?
fazer um, te ferrar, assim, vamos dizer assim, mas assim com delicadeza, né? Então isso assim, isso é uma, não é o que a gente está tratando, né? Isso é um dos mitos que a gente está tratando Sim. do que seria essa alta vibração, né? Que o Vibe, pessoal que é, brinca muito do good vibes, né? é isso. O pessoal muito brinca de good vibes, que é E exatamente nada isso. contra, tá, gente? Porque a gente, né, considera assim que é super legal mesmo ficar na alta vibração, mas o que a gente está querendo dizer aqui, né, que assim, não é uma coisa de você se alienar, então eu vou me transformar num ser, né, iluminado. Queremos a iluminação, mas não somos, né? Somos humanos, estamos aqui aprendendo, vivendo. Então, assim, de ser uma Sim, caricatura de algo, ou de parecer que é algo e não é, né? Então, assim, é isso que a gente está exatamente. dizendo aqui, né? Esse mito do good vibes que não é real, né? Não fica ali de verdade. E a gente sabe, a gente sente, né? Quando é de Sim. verdade, quando tem uma coisa diferente ali, né? Então, é isso que é um mito, né? Então, não é uma pessoa que parece, né, que é extremamente zen, né, que se veste de um jeito, que tem um tipo de comportamento, né, de um jeito que significa que ela realmente está em alta vibe, né, Ti? Sim. E assim, e essa coisa da vida perfeita, né? Ah, precisa ter uma vida perfeita, né, para estar na alta vibração, né? Então, é uma vida sem problemas, né, sem questões, sem desafios, e aí eu vou estar na alta vibração. Ilusão, né, Ti? Ilusão. Sim. É estar na alta vibração, se manter na alta vibração, né, num lugar ok, num lugar saudável, vivendo a vida, né, vivendo tudo que a vida tem aí, né? E aí, né, Tia, a partir daí também, que a gente pensa assim, que realmente para ter, né, a alta vibração, para estar em contato com isso, para ficar saudável, né, para se manter assim, tem algumas coisas, né, que assim, envolvem uma escolha diária, né, não é Sim. assim, ah, tá, vou ser da alta vibração, pronto, né? Aí aperta um botão e pronto, né? Ou até de se alienar para não sentir, para não entrar em contato com o que está acontecendo, para achar que vai manter uma alta vibração. Não, você está se alienando, né? Você não está vivendo, está fingindo, né? E não está em contato com o que pode te levar, inclusive, né? Sim. Fugir, negar, se alienar, não sentir, não pensar, né? Não estar na vida, não estar na realidade, isso não vai te manter em alta vibração, né? Vai te manter fora da vida, né? Você vai Sim. ficar uma vida, na verdade, morna, né? Média ali, né? E Uhum. aí, que a gente estava falando, né, Ti? Que isso é uma escolha diária, né? Todo dia a gente precisa escolher, né? Tomar essa decisão, tomar as rédeas aí de que a gente vai ficar bem, de que a gente vai se No, manter bem, né, Ti? tô pensando aqui, tô lembrando, nos cursos de Reiki eu costumo fazer uma um paralelo, assim, uma imagem de sobre na aula na hora dos chakras, né, de falar sobre os chakras, que é assim, quando o chakra está em excesso de energia, quando ele está em deficiência de energia, né, então excesso, deficiência e o centro, o ideal é o centro, né? Então, por exemplo, tem um chakra ligado à parte mental, que é o Manipura Chakra, né? Aqui na boca do estômago. Então, ele tem assim uma ligação de como você se coloca no mundo, né? Como você se coloca no mundo, como o seu aspecto, seu holograma pessoal, vamos dizer assim, a sua autoimagem, você coloca ela no mundo. Então, quando a pessoa tem um excesso de energia, então assim, a estrutura de ego dela, ela normalmente começa a se sobrepor às outras pessoas.
né? Então a pessoa quer colocar a personalidade dela acima das outras. Quando esse chakra está em deficiência, é o contrário. Ela tem uma dificuldade de se colocar, a pessoa mais, né, para dentro, mais introvertida, um excesso de humildade, assim, não positiva, né? Então, e o centro seria exatamente o ideal. Então, a pessoa que não quer se colocar em excesso, né? Mas também ela não deixa que as outras pessoas montem nela excesso. E isso traz a questão da felicidade, porque a alegria é uma forma maravilhosa de a gente transmutar algum acontecimento. Porque, voltando a dizer, como a Carol falou, a questão não é você não ter problemas, não ter desafios e não passar por nenhum problema. Nossa, aquela pessoa ali é uma psicóloga, olha, um terapeuta ali, o quê? Separaram, né? Separou, o quê? Teve problema com o carro, mas o quê? Tá gritando com o filho, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, tá tendo problema ali com o filho tá né? Então, assim, a questão não é não ter essa dificuldade, mas é como você vai lidar com essa dificuldade. Inclusive, então, voltando à questão da alegria, a alegria é sim um jeito de você lidar, por exemplo, com uma coisa, é fazer uma brincadeira, né? Mas não é ser bobo, né? Em excesso, como você falou, né? Não é você usar de uma maneira infantil para lidar com as coisas. E aí, voltando à questão dos chakras, né? O excesso da alegria leva à euforia. Seria, eu gosto muito dessa imagem do eu fora. Então, né, euforia, que seria assim, a pessoa vem, sei lá, fazendo, você acabou de passar pano, aí a pessoa entra com a bota suja, aí você, sou gente boa, né? Oh, tudo bem, mas que coisa, né? Você não viu que eu passei pano, meu querido? Querendo esmagar, né? Não, você, uma pessoa, é, é, assim, para você manter sua obrigação, não quer dizer que você não possa virar e falar assim, caramba, você não viu que eu passei pano? Mas tudo bem. Então, assim, os estudos e os mestres também indicam o seguinte, a questão não é você sentir a raiva, mas é o quanto aquilo fica em você, quanto tempo, e o gradiente energético, ou seja, o quanto, tem gente que fala de quanto, né, energético, mas assim, o gradiente energético, e aí para isso precisa daquilo que o Dalai Lama falou. Então, o Dalai Lama falou que para você lidar com a raiva, então você tem que fazer alimentação adequada, meditação, exercício físico, então uma série de coisas para que no momento que a pessoa pisou ali com a lama depois que você varreu, depois que você passou o pano, você não tenha ali dentro de você um monstro prestes a explodir. Você não tem ali um vulcão prestes a explodir, precisando disso Uhum. aqui. Então você tem ferramentas, você tem E ao mesmo tempo, subsídios. né, Ti, também não ficar ali. Nossa, a pessoa enlameou Exatamente. ali que eu acabei de limpar e tudo bem, tudo bem. Não, Que peraí, vamos seria a comunicar isso. deficiência do chakra manipura. Ou seja, a pessoa não coloca a sua pessoa porque aí entra, né? Pode entrar diversas análises, né? Porque, sei lá, quando ela foi falar alguma coisa quando era criança, o pai falou, você não fala aqui, né? Qualquer coisa nesse sentido. Ou na escola, a pessoa passou por algum trauma, você fica quieto, né? Na frente de todo mundo. Enfim, aí entra a personalidade da pessoa também. Então, realmente, esses dois extremos, né? A gente tem que ficar ligado, né? Porque a alta vibração nem sempre é um excesso, né, de alegria, no caso da alegria, né? Uhum, Euforia demais, né? E isso te tira do seu centro, né? uhum. E nem a passividade também, E nem a né? passividade. Uhum. Olá, gente chegando A aí, Bruna, um vídeo. E é isso, né? Então, assim, algumas coisas que tem a ver com essa escolha diária, né, que tem a ver com se colocar, né, com se manter na vibe, quer dizer, manter essa estrutura, né? Até a gente também estava falando disso hoje, né, de ter uma estrutura ali
firme, né? Então, é muito legal aquele exemplo do bambu, né? Que muita gente fala. Sim, Que é uma estrutura firme, que se mantém ali, mas ela é flexível com o vento, né? Então, nem 8 nem 80. E aí, essa questão da estrutura do ego, né, Ti? De ter uma estrutura ali. Não, a gente está falando do ego no sentido egoísta, né? Mas de uma uhum. estrutura de ser, né? A pessoa ter o autoconhecimento, né? Saber quem ela é, saber dos seus valores, do que é importante para ela, das suas necessidades, né? E conseguir comunicar isso, conseguir se Daquilo que ela colocar. gosta, né? Do que ela gosta, do que ela não gosta. Isso, se colocar presente ali, né? Não alienada e nem ali, né? Na euforia que não está ali, né? A pessoa nem está ali de verdade, parece, né? Nossa, acabei de Ou, pensar uma coisa aqui. Eu tô vendo que tem um monte de gente entrando. Eu entrei pelo perfil Paulo Thiago. ah, Eu ia entrar pelo perfil do Terapias Botucatu, mas agora é que eu divulguei tá, lá, tudo né? bem, Tá tudo vendo bem, aí? Beleza. tudo certo. Vai ficar aqui no ser, Tudo tá tudo certo. certo. Depois você Tranquilo. convida de lá para cá, Eu tô vendo tá assim, tudo um bem. monte de gente entrando. Eu falei, ué, as pessoas não seguem lá, Paulo Thiago, mas tudo bem. Ok, ok. Estão te seguindo. Depois a gente fala também dos nossos perfis aí, né? Uma coisa interessante também, voltando a falar sobre os chakras, uma coisa que eu tenho percebido muito, desde que eu comecei a atender, esse sentido de preenchimento, né, e de esvaziamento de cada um dos centros psíquicos, né, que é um termo interessante para chakras, né, cada um desses centros psíquicos, eles têm uma conexão com a nossa expressão de vida. Então, o chakra básico, trabalho, família, né, como você se coloca na sociedade, e chakra umbilical ali, a socialização, a parte sexual, e vai subindo, né? E cada um deles você tem uma forma de você se preencher ou se frustrar, vamos dizer assim, né? O preenchimento adequado, o excesso e a frustração, vamos chamar assim. E muita gente, isso explica assim, porque muitas pessoas às vezes são bem no trabalho, têm ali uma relação, mas se sentem perdidas, se sentem completamente, sei lá, em depressão às vezes, e não sabe. E aí você vai fazer um alinhamento bioenergético na pessoa e você percebe que a pessoa, espiritualmente, por exemplo, não tem valores, não tem assim uma direção, ou ao contrário. Às vezes a pessoa é muito espiritualizada, vamos dizer assim, e tem dificuldade com os chakras básicos, vamos dizer assim, né? Então, esses níveis é interessante a gente observar isso, né? Uhum. Sim, sim. Então, a importância de ter essa estrutura de ego, sim, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, não, não tem que Exatamente. ter ego, né? Esquece ego. Para ter alta Perfeito. vibração, não tem que pensar em ego. E a gente não está Perfeito. falando de egoísmo, né? A gente está falando de ego como centro, né? O centro Uhum. aqui, eixo ego self, né? Uma estrutura que mantém, que permanece, né? Como um tronco de uma árvore, né? Como a coisa do bambu, como o nosso esqueleto aqui, né? Algo que nos mantém, os valores, né? Intimamente, emocionalmente, os nossos valores, o que a gente sabe das nossas qualidades, né? As nossas virtudes, então é tudo isso. E aí, Sim. a importância, então, de fazer lá aquela escolha diária. Então, o primeiro ponto é pensar bem, né, Ti? Então, assim, Sim. não é só pensar positivo, porque também é um outro mito, né? Ah, não, vou pensar positivo e vou me manter em alta vibe, né? Então, claro que é importante, né, fazer afirmações positivas, reduzir, né, os pensamentos negativos que te levem para baixo, mas também é uma ilusão não tê-los, né? Então, a gente vai ter, mas a questão é assim, de você pensar bem, né? Pensar antes de fazer alguma coisa, de falar alguma coisa, né? De interpretar alguma coisa.
Então, Uhum. o pensar bem, mais do que pensar positivo. Então, não que isso não seja importante, isso é importante, mas é mais, a coisa é mais embaixo, né? Então, Sim. se eu só pensar positivo, é aquilo que a gente falou. Às vezes você pode se alienar, às vezes você pode fingir uma euforia, né? E de verdade você não está bem, de verdade você não está pleno ali, não está presente, não está vivendo, né, saboreando a vida ali com tudo que ela tem, né? Porque a vida tem todos os sabores, né, Sim. Ti? Tem Isso, amargo, tem picante, tem doce, tem tudo. exatamente. Isso pode ser até um local de fuga para pessoas que têm dificuldade de falar não, por exemplo, né? Pessoas que têm dificuldade de falar não, que tem aquela a ver com a deficiência do chakra manipura, né? Aqui na boca do estômago, como eu estava falando, dificuldade de se colocar, falta de autoconfiança, né? Então existe aí um registro no nosso inconsciente coletivo de que a autoconfiança seria algo que nos aproxima um pecado, né? Tipo, que você tem que ser extremamente humilde. Então, assim, no sentido de que você colocar os seus desejos, suas vontades, né? Não quer dizer que você vai, né? Assim, mas assim, de uma forma de autoconhecimento, né? Então Uhum. seria algo pecaminoso e não é, né? Então essa estrutura de ego que você está falando, né? Que tem a ver com esse posicionamento. Então, isso é muito importante até para dizer não, né? Até Exato. para dizer não. E você pode dizer não de uma forma equilibrada, você pode dizer não de uma forma a não romper com uma relação com um amigo, né? Ah, tem dificuldade de falar não para o meu amigo, para minha amiga, né? Ah, tem dificuldade de falar não para o meu pai, para minha mãe, né? Ou para o filho, né? Uhum. Ou então, enfim, para qualquer pessoa assim mais próxima, porque a pessoa acha que vai romper aquela relação. Uhum. E de fato, assim, muitas pessoas carregam relações tóxicas, né? Que hoje está bem comum esse termo, mas é verdade, porque tem essa falta de comunicação verdadeira, né? Às vezes a pessoa, Uhum. puxa, não dá, né? Às vezes uma forma simples, tem um jeito muito simples que o mestre fala, que é: seja simples e sincero. Olha que bacana. Seja simples e Uhum. sincero. Simples e sincero, puxa, não vai dar. Tô achando que você extrapolou. Olha, né? Tô achando que você Uhum. extrapolou aí um pouco. Assim, tranquilo, de forma sorridente, né? Você tá falando aquilo que você pensa, mas sem falar assim, ai, né? Você não tá indo ladeira abaixo com nenhuma emoção, mas você tá colocando. Isso é uma forma madura de Uhum. relação, né? Que muitas pessoas têm dificuldade, né? Uhum. Porque, exatamente, né, Ti? Quando as pessoas agem por instinto, né? Então, falar sim ou não é por Uhum, instinto. Então, né, vem lá uma pergunta, X, né? E aí você responde sim, né? Ah, para agradar, com medo de né, alguma coisa acontecer ali na relação. Então, sim, né? Tá uhum, bom, sim. Ou não, não, de jeito nenhum, não, né? Então, se a gente age no automático, né, pelo sim ou pelo não, a gente não está lidando com o que é mais precioso dentro da gente, que é a nossa humanidade, né? Se a gente está agindo por instinto, né, e geralmente pelo medo, que né, torna a gente aí, o que você falou, ou agressivo ou submisso, a gente não entra em contato com a nossa humanidade. Né? Então, por isso, o pensar bem tem a ver com a gente ser humano, né? A gente raciocinar, usar todas as nossas faculdades mentais e emocionais e se colocando como humano diante de uma outra pessoa com a humanidade dela também. E aí o que o Ti falou, né? De ter um diálogo maduro, de ter uma relação ou né, relações em todas as áreas, né? Maduras ali e que existe realmente uma conversa, né? E não só um, né? Tudo por instinto ali, né? Soltar qualquer sim. coisa ou reprimir tudo, né? E de verdade, às vezes uma relação, falando também do pensar bem, mas do sentir bem, né?
seria Que é a segunda coisa, né? Então, que é ó, a segunda vão coisa, anotando aí, pensar bem, escolhas diárias, pensar bem, sentir-se bem. sentir bem. Vai lá, Ti. Então, assim, em relação a relação com alguma pessoa, por exemplo, você sentir bem seria você fazer uma harmonização em relação àquela pessoa, não necessariamente, não necessariamente você precisa de proximidade com essa pessoa. Não necessariamente você Uhum, precisa estar junto dessa pessoa, por quê? Porque às vezes é uma via de uma única, né, uma via de mão única, ou seja, de você para lá. Ou seja, é uma escolha para você estar bem, onde você realiza essa harmonização interna, mas a coisa ali é complicada, né? Às vezes a relação com uhum, aquela pessoa é complicada, é uma pessoa difícil que não tem abertura. Isso é uma coisa que a gente tem que. Então, assim, você não tem que ficar aguentando, mas ao mesmo tempo não tem que ficar nutrindo mais emoções. Então, o que que você pode fazer? Você faz o seu melhor. Daqui para lá é só oração, é ressignificação, é terapia, enfim, né? Tudo que a gente pode fazer de melhor, mas sabendo que às vezes é uma via de mão única, né? Daqui para lá. E não necessariamente você precisa estar ali se colocando a todo momento naquele local, né? uhum. E pode falar. Saber a distância saudável possível, né? Ou proximidade saudável possível entre você e determinada pessoa. Às vezes pode ser bem Sim, perto e vai ser ótimo, às vezes vai ser um tanto longe e vai ser ótimo também, né? Então, exatamente. de novo, aquela coisa do 880, né? Nem romper uma relação, né? Que é instintivo lá, também não brinco mais, né? Para as Sim, crianças, né? Não é brinco mais também, isso. daqui a bola, né? Ou também ficar ali, né, querendo ajeitar, querendo, como o Ti falou, nutrir uma relação que já está murchinha, né? Uhum, Então, nem 8 nem 80, né? Ótimo, Ti, exatamente. muito, muito bem lembrado disso, né? E aí, isso faz a gente se sentir bem, quando a gente se situa no nosso devido lugar, né? Onde que Exatamente. fica bom em relação a outra pessoa, em relação a uma situação, onde eu me sinto bem, onde eu me sinto confortável, né? E tem também a questão, né, Ti, do roteiro de vida, né, do externo, né, das cobranças externas, que às vezes as pessoas querem cumprir, né, um roteiro social, né, uma cobrança externa e não se sentem bem, né, Ti? Uhum, sim, Que é a questãozinha lá do olhar externo, né, de achar que a vida tem que ser de um uhum, jeito ali, e sim. para aquela pessoa não é isso que faz ela se sentir bem, né? Isso é muito comum, né? Assim, expectativas em relação ao emprego dos filhos, né? Expectativas externas de cobrança de trabalho, né? Enfim, mas são, como você está falando, né? São questões que as pessoas projetam para outras e quem não está com esse alinhamento interno acaba indo no fluxo, hein? Acaba sendo folha ao vento, né? Folha ao vento dos desejos dos outros. E às vezes o desejo do outro é por conta de uma frustração interna. Então, eu tenho uma frustração e aí eu quero realizar esse desejo não realizado na minha biografia no outro, seja no filho, seja no, sei lá, em alguém sob a minha tutela ou algum amigo. Ah, vai, faz sim. Aí a pessoa aí você pergunta se você fez? Não. Né? Uhum. Então, assim, ouvir a opinião de pessoas que não têm ainda uma situação de realização, né? Uma opinião assim ferrenha, não assim um bate-papo, mas assim, vai, faz isso, né? É algo complicado, né? Nesse sentido, por conta disso, porque a pessoa não está com esse alinhamento interno, né? E por falar em alinhamento interno, a gente podia falar já das terapias, né? Que você está chegando aí daqui a pouquinho na uma hora de Sim, lá. sim, O que que você sim, acha? sim.
Podemos, e só, né, falar que exatamente as Hum, terapias que a gente vai falar agora é para a gente, a terceira coisa, se manter bem, né, Ti? Porque legal, então, a gente ter uma estrutura de ego, né, ter uma estrutura dentro da gente, pensar bem, sentir-se bem e manter-se bem, manter, né? Então, isso exatamente. é algo assim, né, Ti? Não é só fazer as coisas, mas é ter uma consistência nisso, né? Sim. Uma frequência de tudo isso também. Então, uma É, rotina, né, Ti? a gente que recebe, né, trocas, terapias e tudo mais, eu percebo o seguinte: quando a gente está numa frequência baixa, se seja por algum acontecimento, alguma coisa que está acontecendo difícil, então, o que a terapia ajuda? Dá um up, né? Ela te tira daquele estado de baixa frequência, te dá um up, e aí você pode fazer a manutenção, né, como a Carol está falando, de diversas maneiras, né? Pode ser assim, é, semanalmente, né, fazendo uma terapia, mas entre uma terapia e outra, você também tem diversas ferramentas, né, como exercício de respiração, contato com a natureza, alimentação saudável, exercício físico, tudo isso ajuda a essa manutenção e deve ser feito, né? Na verdade, isso deve ser feito de uma maneira que isso se integre na sua vida. Acho que a Carol travou. Tô Se aqui. integre na sua vida como algo natural, né? Assim como acordar, escovar os dentes, né? E comer. Então você pode acordar, meditar, fazer uma prática matinal, no meio do dia você faz outra, enfim, você faz coisas que vão fazendo essa manutenção, né, Carol? Mas A palavrinha, né? Manutenção é muito importante. manutenção, manutenção. Sim, sim. E assim, E aí, é, e assim, eu vejo assim que tem umas terapias que realmente elas são, eu não tenho outra palavra, é impressionante, né? Assim, o jeito como muda, se você vê assim a fisionomia, né? Que tem a parte anatômica e tem a parte da fisionomia, onde às vezes a pessoa está com o olho mais baixo, né? O brilho nos olhos é, é, o tá viço, né, da inexistente, pele. a cor na pele, etc. E após a terapia, ali, de imediato, né, aquilo ali já muda, né? Eu mesmo já pude perceber isso em mim e em diversas outras pessoas, né, Carol? Uhum. Sim, sim. E aí, uma dessas terapias que a gente queria trazer aqui para vocês é a apometria, que é visível, né, Tia? Sim, A mudança, assim, da pessoa, como realmente altera a vibe, né? A pessoa sai numa outra total. disposição mesmo. Ela Sim, sai, como te falou, do preenchimento, né? Parece que preenche sim, adequadamente. Então, não vai nem fazer uma bomba, né? Uma carga de bomba, assim, e também não vai continuar murchinha ali, né? Vai ter um sim, preenchimento adequado, né? Não é um balão que vai explodir e nem ele sem ar, né? É ele ali cheinho, bonitinho, né? sim. Festivo. Pode falar um pouquinho, Ti, É, da apometria, que essa é uma das especialidades do sim. Tiago. Olha, eu trabalho com terapias vibracionais desde 17 anos. Assim, estou no meio, né? Com 17 anos eu comecei a acompanhar meus professores de Reiki nos seus cursos, né? Ajudando. Ali fiz o mestrado e comecei. E o Reiki, ele é muito, muito bom, muito fantástico, assim. E aí eu fui aprendendo outros tipos de energização, outros tipos de terapia, mas a apometria e o Theta Healing são duas terapias assim que são muito poderosas mesmo, assim, nesse sentido de você ver pessoas que dizem, nossa, eu estou em depressão, estou assim com pensamentos negativos. E assim, gente, não foi uma nem duas, várias pessoas. E aí, assim, uma sessão
a frequência da pessoa mudar completamente. Ela falar, nossa, o que que você fez? Que saiu aquele aperto aqui, que saiu aquele vazio no peito, meus pensamentos estão mais claros. Inclusive, teve um rapaz que ele nem era daqui, ele era estudante, ele estava fazendo, acho que mestrado, uma coisa assim. E assim, ele foi empurrado, que os amigos dele levaram, foi até no atendimento popular que tinha lá no espaço. E ele era descrente, assim, e durante a sessão, né, ele deu risada, eu levei numa boa, deu risada e tal. E ele voltou falando assim, cara, meus pensamentos negativos, assim, insônia passaram, eu quero fazer esse negócio. Ele perguntou se era comprovado pela ciência, assim, uma coisa bem assim. Eu sabia que o que importava ali não era ele acreditar se aquilo ali tinha comprovação, mas recebeu o benefício, né? E ele voltou, né? E assim, várias pessoas. Então, realmente é uma terapia que ela atua nesse equilíbrio desses chamados corpos vital, que é um tipo de é um corpo que trabalha a energia vital, a circulação da sua vitalidade, corpo emocional, corpo mental e os corpos espirituais. Então, a primeira parte da terapia faz uma limpeza e um equilíbrio de onde está sendo drenada a energia desses padrões mentais, vital e mental, e depois o ancoramento das energias do nosso eu natural, vamos chamar assim, né? Desse eu centrado, que é alegria, amor, né? Sabedoria, né? Então, assim, é por isso que realmente muda a vibração tão rápido. Eu acho que existe uma proximidade muito grande da apometria com o Theta Healing, né, Carol? Sim, sim. Porque os dois, né, também não são invasivos, né? Então, os dois são sutis e, ao mesmo tempo, extremamente eficientes, como o Ti está falando, né? Então, são terapias que levam aí ao redor, né, muita amorosidade, o que a gente falou assim, a humanização, né? Então, são terapias muito nesse lugar, né, de muita empatia, de estar muito ali empático com o outro, né, da percepção do outro. Tanto que Uhum. no próprio Theta Healing, né, a gente tem muito respeito com o campo, com tudo que a pessoa traz ali, né, para a gente, e a gente sempre pede permissão para fazer cada comando, né? Então, tem esse respeito, né, com o que é do outro, Sim, como o outro está, como ele está vindo, e sim. também aquela questão de sempre sair melhor do que entrou, né? Então isso é Sim. natural, acaba sendo natural, né? A pessoa sempre vai sair melhor do que entrou, mas o que a gente falou, não é aquela euforia. A pessoa sai adequadamente preenchida, né? O que precisa chegar para ela naquele momento, como aquilo vai estar mais harmônico para ela naquele momento, é o que acontece, né, Ti? Tanto na apometria quanto no Theta Sim. Healing, né? Tem uma coisa, uma ferramenta no Theta Healing que eu acho fantástica, que é o anjo, né? Podia falar pra gente um pouquinho? Assim, a precisão que é, né? Assim, ó, do contato com o anjo, né? Como é que é Sim. isso daí, cara? Sim, Ti. Então, assim, né, o Theta Healing é uma ferramenta também, né, uma técnica também de cura energética através da onda Theta, né? Agora, por exemplo, né, Tia, a gente está na onda beta, estamos aqui todos na onda beta, quem está aqui com a gente também, que é a onda da Uhum. vigília, né, a onda da consciência, né? Depois tem a onda alfa, que é da meditação, do relaxamento, e depois a onda teta, que tem a ver com aquele estado de quase sono ali, quando a gente está acordando, né? Do sonho, do sono. Então, é aquele estadozinho que a gente consegue acessar conteúdos inconscientes, que a gente consegue acessar padrões, né, limitantes, crenças negativas, traumas, bloqueios, e a gente consegue fazer a substituição disso. Né? Então, a gente tem que manter uma estrutura, né? A gente não vai tirar nada, como na apometria, né, Ti? A gente não tira nada, a gente só adequa, né?
substitui, molda, preenche, né? Então traz novas possibilidades, novos lugares ali para a pessoa. E do anjo, é possível fazer a comunicação com o anjo pessoal, que é um lugar de orientação, né? Um lugar de muitos símbolos, Entende? muitas imagens, e é um lugar bem orientador. Então, para o que a gente falou lá de estrutura, né? Da manutenção das coisas, um lugar aí, um tipo de sessão, né? Bem interessante. Sim. O que eu acho legal é exatamente isso, assim, essa percepção de que existe alguém que está te acompanhando, né? Isso é muito e que conhece você e e que não vira e vai falar assim, olha, você vai fazer isso. Não, mostra, né, parábolas, né, símbolos e ao mesmo tempo tem essa elevação da frequência, né? Porque você se eleva a essa consciência, né? Sai da Uhum. consciência comum de que você de repente está sozinho por aí, né? E, e entra na comunhão com essa energia, né? Isso é muito, muito forte, muito bom. Eu adoro, sempre Sim, faço. sim. E eu também sou suspeita porque eu também adoro, suspeita assim, né? Adoro apometria. Mas realmente, né? A gente tem ambos aqui, então não só a gente utiliza essas técnicas, mas a gente faz uso delas, né? Que eu acho que isso é muito coerente e é muito através delas, claro, a gente também lança mão de outras, né? E das ferramentas, né? Que o Ti estava falando, então de coisas do dia a dia, não só de terapias, isso ajuda muito, mas também da manutenção, né? Entre uma terapia e outra, né? A gente poder ter esse lugar de proteção. E a Uhum. manutenção tem essa função, né, de proteger. E a apometria, o Theta Healing também trazem essa sensação de a gente estar protegido, né, a gente conseguir tanto perceber essa proteção interna como externa também. A gente consegue se proteger, a gente consegue estar na nossa individualidade, permanecer nela. E acho que esse é o grande lance, né, Tito, de manter a alta vibração. É a gente Sim, se sentir protegido, conseguir se proteger, né, estar em segurança, estar em confiança de tudo isso, né, com tudo isso. E aí, né, Ti, quem ficou aí interessado em entrar nesse universo, né, ou tiver precisando aí elevar ou manter a vibração, né, estar na alta vibração, como que pode entrar em contato aí, Ti, com você, seu Instagram? olha, pode ser pelo Instagram aqui mesmo e tem uma página do Instagram que eu devia ter entrado por ela, só que eu me confundi, entrei pela minha página pessoal. A gente deixa depois Eu vou botar aqui, aqui, ó, pode deixar. terapias, terapias integrativas, integrativas de Botucatu. Isso, tem os underlines aí, né, Ti? A gente Oi? deixa no vídeo aí, a gente vai deixar salvo, pode deixar. Vai deixar gravado. Ótimo. Isso, É a quem gente quiser deixa deixar o alguma. arrobinha lá. Isso aí é o terapuas, mas é terapias. Quem quiser perguntar alguma coisa também, acho que pode, né, cara? Sim, deixem aqui um direct, né? Podem enviar um direct aqui Pode para mandar um o Espaço direct. Ser. A gente envia um número de contato também pessoal, né? As páginas, então também vão ficar aqui nessa live, as páginas do Instagram de cada um, que o meu também é underline carol.sasso, né? Então a gente vai colocar aí para vocês. E acho que a questão, né, de manter a alta vibração, de estar, né, de permanecer na alta vibração, é a gente ter esse lugar, né, de se sentir bem, de conseguir pensar bem, de Sim. fazer as escolhas necessárias,
uma escolha diária de se manter assim, de estar assim, de se cuidar. Ah, é legal, ó, colocaram aí para você direitinho o Ah, seu Esteban. arroba. Valeu, Valeu, gente. Esteban. Uma coisa que está me vindo aqui, Carol, para a gente fechar também, é que às vezes uma pessoa mantém os seus padrões aguentando, achando que tem que aguentar sozinha, né? E não precisa aguentar sozinho, não precisa esperar que chegue algum limite, né? Algum limite de estresse, algum limite de tristeza, né? Então, assim, para procurar ajuda, né? Porque às vezes, realmente, para mudar essa frequência, e antes da manutenção, a gente tem que receber essa ajuda, né? Desse up, né? Algo como Sim, se você fosse colocar um carro na oficina, ou então fazer a revisão, né? E aí você faz aquela manutenção com óleo, né? Água, tudo mais, pneu, encher. Mas tem horas que você precisa realmente fazer precisa de ajuda, né? Então, assim, não esperem chegar um momento de insuportável, né? Seja o padrão que for, para pedir ajuda. exato. Você usou Procurar o ajuda. exemplo do carro, né? Vou usar de novo o exemplo da bexiguinha, né? Do balão de ar. Então, Ah, quando está murchando, já fica atento, né? Não deixa murchar completamente, ou não deixa sim, estourar o balão, né? Então, tá ali no murchar ou quase estourando, né? Isso que a gente falou da importância do conhecimento e do autoconhecimento. Então, ó, eu tô ficando diferente, eu tô saindo de mim, né, do meu eixo, eu estou me desestruturando. Peraí, isso está mexendo demais comigo de alguma forma. Já sim, busca ajuda, né? O importante é o que o Ti falou, né? Todo mundo saber que não está sozinho, está todo mundo aí no mesmo barco, né? E a gente pode se ajudar, e tem aí pessoas, técnicas, e a gente quis trazer duas delas aí, mas tem muitas coisas aí para serem feitas, recursos que hoje em dia estão disponíveis. Então, o importante é manter esse eixo e não deixar a coisa sair muito do lugar, não. exatamente. Valeu, né, pessoal? O Certo? pessoal tá dizendo gostou. Obrigado aí pela presença de todo mundo. E até a próxima. Acho que Isso. próximo. Então, e a gente já está rolando aqui uma próxima, então Ah, é fiquem verdade. ligados, né? Que a gente começou a falar aqui de padrões, né? De tipos de comportamentos, de pessoas. Então a gente vai aprofundar nisso na próxima, tá bom? Então continuem aí ligadinhos na gente, sigam a gente aqui no Ser, no Paulo Thiago aí, no Terapias Integrativas e no Carol Sassi, tá? Para vocês terem sempre Ah, minha informação do que irmã a gente está Fernanda. fazendo. Beijo, Fernanda. Oh, que bom! Um beijo para cada um aí, tá bom? Beijo, Até gente. uma Até, próxima. até mais. Até! Um beijo aí Beijo. para cada um. Tchau, Até Lenica. mais. Tchau, Até Ti. mais. Adorei, viu? Tchau. Alta vibe, alta vibe. É isso Até aí. mais. Até mais.